Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês mais uma aula da disciplina de Construção Civil 1. Hoje eu quero comentar com vocês um pouco mais sobre canteiro de obras, ok? Então, já vou aqui compartilhar a minha tela para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje. Então vamos lá, né? O canteiro de obras, é importante a gente lembrar que ele é um sistema, né, ele é um conjunto de sistemas, né, um sistema mais amplo e complexo, que vai apresentar alguns riscos. Né? Então, é preciso que a gente tenha em mente algumas coisas quando for construir um canteiro de obras. Esses riscos que eu estou mencionando aqui, não necessariamente são riscos à saúde, né? É claro que num canteiro de obras a gente tem riscos de acidente, né? De várias complexidades que pode existir, mas também existe o risco de você estar ali perdendo tempo com a sua obra. Tá? Então é preciso ter em mente e dimensionar o canteiro de forma adequada para que você consiga ganhar o máximo de tempo possível durante as etapas da obra. Tá? Para que eu consiga, então, fazer a implantação do meu canteiro, eu preciso analisar três critérios. Preciso estar pautado, né, em qualidade, em produtividade e em segurança. Então, a gente vai ter que seguir esses três critérios para conseguir fazer um bom canteiro de obras. Outra coisa que é importantíssima que a gente lembre é que o canteiro de obras ele sempre será o cartão de visitas da obra, né? A sua equipe técnica pode ser muito bem qualificada, ela pode ter uma qualidade extrema na hora da confecção dos serviços. Entretanto, se o cliente chega na obra, ou um visitante qualquer, né, chega na obra e vê o canteiro de obras completamente bagunçado, né, tudo fora do lugar, um monte de coisa jogada de qualquer forma, ferramentas quebradas, etc. Isso gera uma impressão no cliente ou no visitante, né, de que o que se passa ali na obra é uma bagunça total, né? Então, por mais que você tenha qualidade, a bagunça visual, né, vai acabar impedindo que o cliente entenda ou tenha uma boa impressão da sua empresa, do seu serviço, ok? Então, é interessante que a gente tenha um canteiro muito bem organizado para que a gente não fique gerando essas más impressões o tempo todo, né? Essas más sensações, ok? Em relação a um canteiro de obras, como exemplo, né? Temos aqui essa imagem, um canteiro de obras bem grande, uma obra muito provavelmente de grande porte, né? De infraestrutura. Esse tipo de obra, pessoal, ele vai necessitar de um espaço muito grande, porque são muitos materiais, muita mão de obra e tudo mais. Entretanto, mesmo para uma obra pequena, a gente vai ter itens muito semelhantes a esses que estão aqui mostrados na imagem, né? Só que em miniatura, podemos dizer assim, né? A gente vai ter esses mesmos elementos, porém em tamanho reduzido, ok? Quero passar aqui para algumas definições de canteiro de obras, onde a NR18 vem trazer para nós que canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem as operações de apoio e execução de uma obra. Já a NBR 12.284 traz que o canteiro de obras é um conjunto de áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção civil, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência. Beleza? Nós vamos comentar um pouquinho de cada uma delas aqui hoje. Só para a gente ter de novo em mente o esquema de como que é dividido um canteiro de obras, a gente vai ter aqui esses 14 itens. Evidentemente, nem todas as obras precisarão de todos esses itens, mas a gente vai ter alguns que estão aqui listados que devem estar contidos em todas as obras, beleza? Por exemplo, almoxarifado e ferramentaria. É importantíssimo que você tenha um almoxarifado dentro da sua obra, independente do tamanho dela. Não precisa ser um local específico de almoxarifado, mas é preciso que
uma parte do seu canteiro funcione como almoxarifado, ok? Outra questão que é importante, área para estoque de material bruto. Você precisa, mesmo que durante a sua aula você vá mudando esse local, mas você precisa definir alguns locais específicos para receber esse tipo de material. Por exemplo, vai chegar areia, onde você vai colocar? Vai chegar a brita, onde que ela vai ficar? Tá? Essas áreas são destinadas para esse tipo de material. Você tem ali também central de armação e central de formas. São duas centrais de serviços terceirizados, muitas vezes, né? Que vão precisar de locais específicos. Por exemplo, eu estou pegando, vou lá, guardo o meu aço em um local específico. Eu vou retirar esse aço de lá, vou levar ele até a minha central de armação, onde nessa central é que eu vou montar as minhas armaduras. Vou montar ali as estruturas de aço que vão preencher as formas mais à frente. Eu tenho também a central de formas, onde eu vou conseguir pregar todas as tábuas, vou conseguir organizar as minhas formas, vou ter nas duas centrais, né? Eu vou ter ferramentas e equipamentos específicos para esse tipo de trabalho. Perfeito? Tenho ainda, né, portaria. Essa portaria aqui, gente, não precisa ser uma portaria de um condomínio fechado, nada, né, muito especial, não. A não ser que você tenha uma obra muito grande. Mas você precisa ter um controle de portaria, quem entra, quem sai da sua obra, ok? Você precisa ter essa segurança. Sanitário e vestiário, refeitório, você tem que ter um escritório, aqui está de fiscalização e depois o escritório técnico administrativo. Você pode até mesclar os dois, tá? Temos ainda a pontadoria, onde as pessoas vão lá bater ponto, elas vão tratar de algumas coisas mais administrativas. E o 13º item, ambulatório médico e segurança do trabalho. Nós temos aqui um esquema geral, né? E que vocês podem perceber que ele é bastante amplo, vários itens bem espaçados e tudo mais. Na realidade que a gente tem nas nossas obras, isso tem que ficar um pouco mais enxuto. Eu não posso gastar tanto espaço físico assim, ok? Mas esses itens que eu citei, principalmente, devem estar ali dentro, ok? Eu posso ainda, né, ir modificando o meu canteiro de obras ao longo da execução das etapas. O que isso quer dizer? Eu não preciso deixar o canteiro de obras com os mesmos, desde o princípio, com os mesmos, com as mesmas atividades. Eu posso ir mudando isso. Por exemplo, o canteiro que eu inicio a obra lá no primeiro dia, ele necessariamente tem que ser o mesmo canteiro do meio da obra, onde eu tenho o auge das minhas etapas de serviço, onde eu estou correndo com várias etapas ao mesmo tempo? Às vezes não, né? Às vezes eu vou ter que fazer modificações nesse canteiro inicial para que eu consiga agora atender novas demandas. Eu preciso, às vezes, aumentar o tamanho dos meus espaços de receber material, por exemplo, ou ir modificando o meu local de canteiro devido à fase da obra mesmo, né? A própria fase da obra já vai modificando esses locais, ok? A adaptação do canteiro de obras, ela deve ser quase que contínua para tentar encaixar, né, alocar mais materiais, mais equipamentos e mão de obra. Então, se eu tenho muitos materiais, eu preciso de um espaço maior. Mesmo que eu tenha um lote pequeno, eu preciso tentar destinar um maior espaço para esses materiais. A questão dos equipamentos. Quanto mais equipamentos eu tiver para guardar, mais espaço eu preciso para colocar eles. Em relação à mão de obra, se eu tenho pouca mão de obra ou muita mão de obra, isso vai mudar o espaço destinado para a mão de obra dentro do meu canteiro. Então, eu vou sempre ajustando isso, ok? A gente tem que ter um jogo de cintura aqui para conseguir encaixar isso adequadamente. Eu preciso buscar, é claro, né, apesar de poder modificar o local do canteiro de obras, é importante que você tenha em mente o seguinte, que ficar trocando de lugar, né, você vai montar um canteiro de obras no primeiro dia, tá aqui. Aí passa um mês, você vai desmontar esse aqui, montar em outro lugar. Aí passa mais 2, 3 meses, desmonta de cá e volta para o primeiro. Isso é terrível para a obra, né? Isso é péssimo. Por quê?
você está desperdiçando mão de obra, você está desperdiçando tempo e algumas vezes está desperdiçando material. Então, o seu trabalhador que deveria estar lá destinado completamente ao serviço dele, está tendo que parar a função específica dele, ir lá para desmontar e montar a canteiro de obras, ou montar alguma parte do canteiro, né? A economia de tempo é a mesma, né? A gente está perdendo tempo, às vezes você perde meio dia, um dia de serviço, só para relocar o seu canteiro. Isso muitas vezes está perdendo material. Por quê? Se eu estou, por exemplo, né, eu fiz um canteiro com um tamanho X. No meio da obra, eu precisei aumentar, né, esse canteiro. Aí eu comecei a ficar migrando de um lugar para o outro e fui perdendo material ou fui jogando fora material que agora eu não preciso mais. Agora já estou chegando no final da obra, meu canteiro pode ser reduzido. Enfim, então a gente tem diversas coisas, né, que a gente deve prestar atenção na hora dessa montagem e principalmente no decorrer do dia a dia da obra, ok? A fase inicial, né, do nosso canteiro. Os principais serviços que a gente vai realizar nessa fase inicial são demolições, no caso de reformas, né? Ou existir uma casa no local e você vai construir outra, vai demolir. Você vai fazer movimentação de terra, obras de contenção, de drenagem e fundações. Então, você tem aí essas 5 principais etapas para essa fase inicial. E você tem que tentar encaixar, né, evidentemente, espaços que não atendam somente essa etapa específica, mas que já consiga estar num local adequado para crescer, por exemplo, né? E aí ir ganhando mais espaço ao longo do tempo. Então aqui uma fotinha, né, para ilustrar essa fase inicial. A gente tem a placa da obra, né, que deve sempre estar afixada nas nossas obras, ok? De suma importância que a gente tenha isso. E aí nós já temos lá ó, o terreno onde as construções antigas foram demolidas e eles já estão com o terreno praticamente limpo, ok? A gente tem aqui essa questão da movimentação de terra, né, com maquinário, e a foto de baixo já é a parte de fundações e baldrames que estão sendo realizadas ali, ok? Tudo isso na fase inicial do meu canteiro. Já na fase intermediária, essa fase ela se caracteriza pelo um grande volume de serviços. Eu agora estou fazendo, às vezes, até serviços ao mesmo tempo. Estou correndo 2 frentes concorrentes, né? Assim, 2 frentes no mesmo tempo, ok? Claro, né? Com mão de obras distintas, né? Com material para as duas e tudo mais, tá? Então, eu tenho estruturas, eu vou fazer a parte de vedação, a cobertura, as instalações prediais e os pavimentos. Tá? Então, eu vou começar a criar todo o esqueleto, vamos dizer assim, né, da minha obra. Ok? Tá aqui, né, a concretagem de uma laje, de vigas e lajes aqui. A gente vai ter a fase de colocação de alvenaria, a parte de cobertura, e aí a gente chega lá na fase final, onde na fase final eu vou ter uma grande diversidade de serviços ainda. Só que agora esses serviços eles são mais pontuais, né? Eu consigo realizá-los em diversos pontos ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai ter serviço de revestimento, de esquadria e de acabamentos em geral, ok? Então tá aqui a nossa fase já de acabamento, onde eu tenho a colocação do piso, colocação de esquadrias, a pintura e, por fim, a limpeza geral da obra. Vamos falar um pouquinho daquelas 2 grandes áreas, né, onde a gente vai enquadrar os elementos do nosso canteiro. Então, a gente vai ter as áreas operacionais. Essas áreas operacionais, a gente vai dividir elas em vários itens. Portaria, escritório, almoxarifado, depósito, central de concreto, de argamassa, de armação, de formas, de montagem e instalação de esquadrias e de pré-moldados, caso exista, né? E eu tenho, então, essas áreas operacionais, elas são áreas destinadas a serviço, propriamente dito. Né? Eu estou lá naquela área para trabalhar mesmo, né? Essa é a questão. Já as áreas de vivência
São áreas onde os trabalhadores eles vão conviver, né? Assim, é além do serviço. Ele não está efetivamente trabalhando quando ele está frequentando essas aulas, essas áreas, tá? Então tem o vestiário, as instalações sanitárias, né? O cara está no banheiro, tem alojamento. Em alguns casos, né? Eu posso ter alojamento, eu vou ter refeitório, cozinha, se houver preparo de alimentos, lavanderia e área de lazer, caso eu tenha e eu respeite algumas condições, né? Então é para alguns tipos de obra, ambulatório, onde eu tenho frentes de trabalho com mais de 50 operários, ok? Então vocês percebem que essas áreas de vivência, elas já são áreas onde o trabalhador não está ali efetivamente a trabalho, né? Ele está em algum momento de lazer ou de pausa, ok? Ele deu uma parada para conseguir frequentar essa área de vivência. Vamos falar um pouquinho de cada um dos itens, né, ou dos principais deles, tá? Então, começando com as áreas operacionais, a gente vai ter as portarias. Como eu disse para vocês, essas portarias, elas são importantes para que a gente consiga vigiar melhor, né, controlar melhor a entrada e saída de visitantes, tá? Então, ela vai sempre estar perto das portas de acesso, ela deve ser ampla para manter um pequeno estoque de EPI a ser fornecido aos visitantes, tá bom? Então tá ali, né? Chega um visitante para conhecer a obra, ou o cliente está levando um parente dele lá na obra para ver, você vai ter que chegar, entregar um capacetezinho para o seu visitante, ok? Ou até mesmo para o seu cliente, tá? Deve ser localizado de modo que o vigia possa controlar os acessos da obra. Então, eu tenho um local que está sendo vigiado e controlado. Por que eu tenho que fazer esse controle, gente? Para que não haja roubo, né? Para que não entre gente que não é conhecida, gente estranha dentro do canteiro de obras e acabe, às vezes, até criando uma situação desagradável. O encarregado da portaria deve anotar o nome dos visitantes. Então, a gente precisa controlar essas pessoas que estão entrando e saindo. Não permitir a entrada de visitantes sem EPI, para zelar da segurança dessa pessoa que está visitando o local. E consultar a administração para a autorização de acesso. O que a gente tem muito, né, é que a portaria, o portão existe, porém, sempre tem um que vai lá abrir, tá? Não tem, às vezes, um encarregado específico para portarias, né? A gente está lá, todo mundo trabalhando, e quando uma pessoa bate no portão, ou, né, ela quer entrar na obra, alguém do serviço para o que está fazendo, vai lá e atende aquela pessoa, né? Então volta, às vezes, ó, fulano está querendo entrar aqui, pode deixar e tudo mais, tá? Ou então vai lá chamar, né? Enfim, ok? Então não necessariamente para obras menores a gente precisa ter um local específico para portarias, como encarregado lá e tudo mais, beleza? Em relação ao escritório, compõe-se geralmente das dependências para alguns elementos que compõem a administração da obra. Então, nós vamos ter lá, nesse escritório, engenheiro, estagiário, mestre de obras, auxiliar de escritório, segurança do trabalho, ambulatório, sanitário e os encarregados de serviço. É claro que, poxa, Victor, não tem esse tanto de gente na minha obra, como é que eu faço? Crie um local, né, um mini escritório, para que você consiga se reunir pelo menos com o seu mestre de obras, com o seu patrão, se for o caso. Você precisa ter um local reservado, ok? É aconselhável ainda que esses escritórios, quando fazem parte, quem frequenta é o engenheiro e o mestre, que esses escritórios consigam, a partir deles, as pessoas consigam ter uma visão geral do canteiro. Então, eu tenho que colocar esse meu canteiro de obras, ou esse meu escritório, num ponto onde eu consigo visualizar praticamente todo o canteiro, todas as etapas que estão sendo realizadas ao mesmo tempo, ok? Isso assim, né, gente? É o ideal, ok? Em relação ao almoxarifado, preferencialmente a gente vai colocar ele separado do escritório, porém próximo, né? Eu preciso ter uma separação, porque muitas vezes no meu escritório, o mestre de obras e o engenheiro civil vão querer tratar de assuntos mais técnicos, mais particulares, tá?
Já o almoxarifado sempre fica entrando e saindo gente para poder buscar material e tudo mais. Ele deve ser mantido limpo e arrumado, ficar próximo das entradas e localizado de modo a permitir uma fácil distribuição dos materiais pelo canteiro. Então, o ideal é que eu consiga colocar o meu almoxarifado num lugar estratégico mesmo, né? Para não atrapalhar a conversa entre o engenheiro e o mestre de obras e para não dificultar tanto a vida do próprio trabalhador, ok? Em relação aos depósitos, eles vão ser destinados à estocagem de materiais como um todo, né? E vai poder ser a céu aberto ou cercado para possibilitar o controle desses materiais. A gente precisa ter algumas informações para alterar, né, ou modificar algumas coisas nesses depósitos mediante as respostas dessas perguntinhas. Quais são os principais itens, né? A argamassa e o concreto serão feitos na obra ou você vai comprar? Poxa, Vitor, eu vou comprar o concreto, mas a argamassa de assentamento, de reboco, eu quero fazer na obra. A argamassa de acabamento lá com porcelanato eu vou comprar. Beleza. Então, você vai precisar armazenar materiais para que você consiga realizar a confecção dessas argamassas. Ok? O aço será cortado e dobrado na obra. É importante pensar nisso. Vai chegar para você o aço, lá aquela barra de 12 metros, ou vai chegar já o aço preparado para montagem? Quando a gente coloca preparado para montagem, né, ele já vem cortado e dobrado, você paga um valor mais elevado, né? Porém, você não tem problemas com funcionários, ok? Porque você não vai ter armador, você não vai ter alguém lá para ficar, muitas pessoas para ficar fazendo a mesma função de armação. Você já mandou vir tudo pronto, ok? Então você vai precisar menos tempo de ter essa pessoa dentro da sua obra. Se você optar por fazer a estocagem, né, o corte e a dobra dentro da obra, você vai precisar disponibilizar um local, primeiro, para armazenar as barras. Segundo, para que o pessoal consiga trabalhar, para que eles consigam montar a estrutura deles de corte e dobra. Que é uma estrutura bem simples, na verdade, né? Então tá aqui o nosso almoxarifado com materiais e o setor de montagem de armaduras, perfeito? Temos ainda, né, a área de carpintaria, onde a gente tem um pequeno estoquezinho de madeira ali e um espaço mais amplo para que as pessoas consigam trabalhar, montar as peças e tudo mais, tá? A central de concreto, ela é bem parecida com a central de argamassa, ok? A gente vai usar praticamente as mesmas ferramentas e o que vai mudar para nós é o material mesmo, né? Em relação à central de argamassas, pessoal, ela é importante, né? Seria fantástico que ela conseguisse ser próximo ao estoque de areia. Então, se você não tem um local específico ainda, tente pensar nisso, né? Encaixar a sua argamassadeira próxima ao seu estoque de areia, de preferência em local coberto, para viabilizar o trabalho mesmo com a chuva. Cuidado com interferências com outros fluxos de material. O que isso aqui quer dizer? O rapaz está fazendo o reboco da parede, ou está assentando a alvenaria e fazendo o contrapiso do banheiro ao mesmo tempo. Em algum momento, o que vai acontecer? Ou o meu rapaz do contrapiso vai terminar a parte dele e vai ficar ocioso, esperando mais massa, ou o cara do reboco ou assentamento vai terminar mais rápido e ficar esperando para ter mais massas. Então, assim, é interessante que a gente tente organizar o máximo possível, não só o local em si, mas as pessoas que trabalharão naquele local. Perfeito? O número de betoneiras é função da demanda da obra por argamassas, então vai depender de quanto que a sua obra precisa de argamassa e quanto tempo você tem, né, para executar esse serviço. Prever um tablado para estoque do saco de aglomerante,
necessários para o dia de trabalho. O que a gente faz, pessoal? A gente coloca um suporte, vamos dizer assim, né? Para que esse cimento não fique diretamente em contato com o solo, para não receber umidade, principalmente. Beleza? Então tá aqui um corte esquemático da nossa plantinha de argamassas aqui, né? É claro que essa central de argamassas, ela não necessariamente tem que ser dessa forma, né? Você pode fazer, por exemplo, uma dentro do seu canteiro de acordo com a sua realidade. Perfeito? Mas é importante às vezes lembrar isso. Ainda sobre as áreas operacionais, a central de armação. Ela vai fazer essa etapa de montagem, né, de corte, de preparo das barras de aço, para que a gente consiga fazer a montagem adequada da nossa estrutura. Cobertura para esse local seria o ideal, mas ela vai ser obrigatória somente se eu tiver um equipamento que eu chamo de policorte. Eu não, né? O mercado chama de policorte. Por quê? A gente pode, com os outros materiais, continuar trabalhando na chuva. Agora, com a policorte, isso fica um pouco mais complexo, ok? Até por risco aos trabalhadores. A nossa central de armação, então eu tenho ali os ferros dispostos à esquerda de vocês. Então tá lá, né? Os nossos ferrinhos, todos eles bem colocados, ok? E eu tenho ainda as bancadas para a montagem dos meus materiais. Em relação às áreas de vivência, pessoal, a ANR 18, ela vem trazer para nós algumas informações acerca dessas áreas de vivência. Por exemplo, elas devem ser mantidas conservadas, higienizadas e limpas. Eu preciso garantir conforto térmico dessas áreas de vivência. Possuir área de ventilação natural, mínimo 15% da área de piso. Possuir níveis de iluminamento de acordo com as normas. Ter instalações elétricas protegidas conforme normas técnicas. Possuir pé direito mínimo de 2,40. Ter cobertura resistente que proteja contra intempéries. Dispor de piso lavável ou higienizável e antiderrapante. Ter paredes em material resistente e lavável. Ter áreas de circulação coletiva com largura mínima de 1,20 m. Então, são medidas que a gente tem que respeitar para garantir que aquele nosso canteiro de obras fique de forma adequada no local e que os trabalhadores tenham acesso de forma mais simples ao meu canteiro. A gente pode ainda utilizar containers para fazer esses canteiros de obra. Porém, esses canteiros, né, de container, eles vão precisar possuir proteção contra risco de choque elétrico. Por quê? A gente vai ter o aço como sendo um ótimo condutor, né? Então, é interessantíssimo que você faça essa proteção de risco contra choque, porque o seu container vai ser de aço. O aço, se ele tem uma carga sobre ele, ele acaba propagando essa carga. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A área de vivência, falando um pouquinho sobre os vestiários. Todo canteiro de obras deve possuir vestiário para a troca de roupa dos trabalhadores, que não residam no local. É importante pensar o seguinte, pessoal. Você precisa colocar lá um armário para cada funcionário? Não, não precisa disso. Você precisa ter um local seguro para que essas pessoas consigam trocar de roupa, beleza? Não precisa ser nada muito especial, né? Ela precisa ter onde colocar as roupas dela, ela precisa ter onde trocar a roupa de maneira protegida, vamos dizer assim, ok? Então, é fundamental que a gente consiga criar esse elemento lá dentro. Armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo cadeado, a gente precisa colocar isso. Por quê? Para manter a segurança dos itens dos nossos trabalhadores. Outra coisa, eu preciso apresentar bancos com largura mínima de 30 centímetros, para o rapaz poder, às vezes, né, sentar ali, calçar a bota de segurança dele, okay? Tirar os sapatos
que ele veio para a obra, né? E assim poder começar o seu serviço. Sobre as instalações sanitárias, pessoal, elas devem estar em locais de fácil e seguro acesso e no máximo a 150 metros de distância do posto de trabalho. Isso aqui é fundamental, pessoal, porque muitas vezes a pessoa quer construir uma obra e não vamos colocar banheiro. Isso é impossível, né? A pessoa está lá o dia todo suando, trabalhando, em algum momento ela vai ter vontade de ir ao banheiro. Então, assim, são coisas que a gente precisa ter bom senso, ok? Ter portas de acesso que impeçam seu devastamento ou devassamento e ser construídas de modo a manter o resguardo conveniente. Então, é preciso tomar essas medidas, né, de manutenção da porta, de cuidado, para que a gente consiga resguardar de alguma forma o nosso trabalhador. Ela vai ser constituída ainda de um conjunto composto de lavatório, vaso sanitário e mictório para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. Ou então, um chuveiro para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Então, se na sua obra tem mais de 10 trabalhadores, você precisa colocar, né, ou deveria, ou poderia colocar um chuveiro lá, beleza? Para as instalações sanitárias, certo? A área necessária para cada uma das instalações, pessoal. Mais ou menos, a gente tem que um vaso sanitário vai ocupar, né, não só o assento dele, mas a área que a pessoa ocupa quando senta ali, né, que é de mais ou menos 1 metro quadrado. O seu chuveiro pode ficar com 0,8. No lavatório, a gente vai ter 0,6 metros quadrados. No mictório, a mesma coisa. Ok? Ainda sobre essa área de vivência, a gente vai ter os alojamentos. É proibido que eles sejam instalados em subsolos ou porões. É obrigatório o fornecimento de água potável no alojamento, um bebedouro a cada 25 pessoas. Gente, o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, ó, a pessoa ela trabalha na construção civil, mas não na cidade dela. Ela trabalha, por exemplo, numa fazenda, né, perto de Rio Verde, vamos dizer assim, né? Só um exemplo fictício, tá? Então, para ela chegar lá, o que ela faz? Ela vai de bicicleta. Ela rejeita o ônibus e vai de bicicleta. Ela está, às vezes, indo até mais cedo, né, do que o ônibus saiu, para chegar no mesmo tempo, né, junto com os outros. Porém, gente, é importante que esse indivíduo, não é daqui, né, que não é da cidade, que às vezes mora em outro estado ou mora distante, ele tenha onde ter essa mobilidade de tomar banho, de pegar um sapato, tudo mais, ok? Além disso, devem possuir pé direito de 2,5 para a cama simples e 3 metros para beliche. Deve ter uma área mínima de 3 metros quadrados por módulo cama-armário, incluindo a circulação. Eu posso ter no máximo 2 camas na vertical, que é a nossa beliche mais tradicionalzinha, né? Roupas de cama em condições adequadas de higiene e armários individuais. Então aqui é como se o seu trabalhador ele estivesse morando na obra, praticamente isso, ok? Já o refeitório, ele deve garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições. Eu preciso ter número suficiente de assento para todos os usuários. Então não existe assim, vou liberar uns mais cedo e outros depois. Isso não existe, ok, pessoal? A gente tem ainda, né, que ter lavatório instalado nessas proximidades ou no seu interior, para que a pessoa consiga lavar a mão, independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não da cozinha, deve haver local exclusivo para o aquecimento das refeições. Muitas vezes a gente vai ter a entrega de marmita, por exemplo, né, nas obras, ou os próprios trabalhadores trazem as suas próprias marmitinhas, ok? Então é interessante que você tenha um espaço lá, nem que seja no meio da obra, mais para frente, né, quando a obra já estiver em pé, nem que seja lá o espaço deles, né? Eles têm que ter esse espaço de descanso, ok? Ainda sobre o refeitório, ele não pode estar situado em subsolos ou porões, nem ter comunicação direta com as instalações sanitárias, ok? É preciso tomar cuidado com essa parte de esgoto.
a gente vai ter ainda, né, um pé direito mínimo de 2,80 e proporção de 1 metro quadrado por trabalhador. Isso aqui é a grande chave aqui para a gente saber quanto espaço você precisa para cada um desses componentes. Cozinha, pessoal, deve apresentar uma pia para lavar os alimentos e utensílios, né? De novo, cozinha não é comum, a gente vai ver mais quando as pessoas efetivamente moram mesmo na obra, tá bom? Essa cozinha ela deve preservar a parte sanitária, né? Com as instalações, limpando as instalações de forma adequada, para que a gente consiga ter a melhor saúde dos funcionários, ok? Tem ainda, né, equipamentos de refrigeração para preservar os alimentos. Então, isso aqui tudo, a pessoa que vai mexer com cozinha, ela deve ter em mente, ok? Lavanderia é um local próprio, coberto, ventilado e iluminado, para que o trabalhador alojado possa lavar, secar e passar as suas roupas de uso pessoal. Então, aqui, né, se ele é alguém alojado na obra, quer dizer que muito provavelmente ele veio de outro local. Então, ali dentro da obra ele não tem ninguém que ele conheça para pedir isso enquanto ele está trabalhando. Tá? Então, é preciso que a gente entenda também esse lado um pouco mais humano, tá? Este lado deve ter tanques individuais ou coletivos em número adequado. A gente nunca deve ter só um, né? Ah, eu tenho só uma mesa, e aí eu tenho lá 100 funcionários. Ou só tenho uma pia, um tanquinho, enfim, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? A gente tem ainda a área de lazer, devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores, principalmente após o período das refeições. Então, se você tem uma casa, né, lembre-se disso. Quando você chegar lá, na hora do almoço principalmente, você vai encontrar seus trabalhadores ou comendo ou descansando, ok? Então, eles também precisam desse tempozinho ali, beleza? Sobre o ambulatório, pessoal, a gente vai precisar dele só se eu tenho uma frente de trabalho com 50 ou mais trabalhadores, certo? Então, se não é o seu caso, você, é claro, né, vai ouvir e conhecer sobre o ambulatório, mas isso não vai ser cobrado de você no dia a dia, pelo menos não por enquanto, né? Deve haver material necessário à prestação dos primeiros socorros e esse material deve ser mantido e guardado aos cuidados de pessoa treinada para este fim. Então, gente, por hoje era só isso. É uma aula bem tranquila, né? Para poder falar com vocês sobre o canteiro de obras e cada elemento que tem ali dentro, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima, pessoal.